Bom, dando sequência aqui, então, vou calcular os diagramas, vou desenhar os diagramas de esforços internos desse porte plano aí. Então, vamos lá, primeiro tudo calcular as reações dos apoios, né? Então, identificando primeiro os tipos de apoio que eu tenho. No ponto A, eu tenho um apoio. Eu já identifiquei esses pontos A, B e C aqui e D para mim não precisar ficar desenhando toda vez. Então, no ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu tenho uma reação horizontal que eu vou chamar de HA e também uma vertical que eu vou chamar de VA. No ponto D, eu tenho um apoio do primeiro gênero, tenho uma reação VD. Okay. Bom, então eu posso calcular as reações de apoio, começando, por exemplo, utilizando a equação de somatório das forças em x igual a zero. Então, no ponto A eu tenho toda a flechinha que apontar para a direita, eu vou assumir como sendo positivo. Então, eu tenho um HA, que aponta para a direita, eu tenho no ponto B um 30, que aponta para a direita, e só isso. Então, isso aqui é igual a zero. Isolando aqui, eu tenho HA igual a menos 30 kN. Então, quer dizer, o HA que eu inicialmente arbitrei como sendo uma flechinha apontando para a direita, na verdade ela aponta para a esquerda. Chego a essa conclusão por causa desse sinal aqui que eu encontrei na frente do 30. Ok? Bom, então eu posso desenhar ou deixar HA apontando para a direita com o valor de menos 30, ou então escrever que o meu HA é 30 e na verdade ele aponta para a direita. Esquerda, aliás. Bom, a segunda equação que eu posso estar utilizando é somatório dos momentos em relação a qualquer ponto. Por exemplo, ponto A, tudo que girar anti-horário para mim vai ser mais. Então, VD. VD gira anti-horário ao redor do ponto A, então vai ser VD vezes 4. Então, escrevendo aqui VD multiplicado por 4. Lá no ponto C eu tenho um 50, então menos 50. O 30 que está aplicado no ponto B, ele gira horário, então vai ser menos 30 multiplicado pela distância, que é 1. E lá em cima eu tenho um 20, uma carga de 20 distribuída, eu posso concentrar ela bem na metade aqui do apoio, né? E ela vale 20 multiplicado por 4, aplicado no centro de gravidade aqui, né? Isso aqui dista 2. Então 20 vezes 4 vai dar 80 kN. Né? Então tá. Então fazendo menos 80 vezes 2 igual a 0. Então isso daqui vai ficar 50 menos 30 menos 80 vezes 2, esse número dividido por 4. Então vai ficar dividido por 4, 60. Então é VD igual a 60 kN. Né? Isso aqui é um V. Ok. VD vale 60 kN e aponta para cima. Perfeito. Bom, aí por último posso utilizar a equação de somatório das forças em Y igual a 0. Eu tenho lá VA mais VD menos 80 e é isso, igual a 0. O meu VD eu sei quanto vale 60, então eu vou ter VA igual a menos 20, passa para o outro lado, mais 20 kN. Então, com isso dá para desenhar os diagramas, né? Primeiro encontrar as equações, então aqui. Bom, eu preciso então, questão do número de seções primeiro. Eu preciso de uma seção onde eu tenho uma variação de informação. Então, por exemplo, imagine que eu estou caminhando do ponto A em direção ao ponto B. Cheguei aqui no ponto B, eu tenho uma nova informação. Então, aqui de A a B eu tenho uma seção S1. Passei de B, vou em direção a C. Cheguei lá no ponto C, eu tenho uma variação de informação, tenho uma S2. E aqui em cima, do D para o C, eu também tenho uma S3. Né? Bom, começando pela seção AB aqui, eu vou desenhar a seção DA
para B, eu vou analisar, né? De A para B, imaginando que a minha seção S1 ela sai do ponto A e chega em B, digamos assim, né? Bom, no caso de pórticos que tem barras verticais, assim, eu preciso definir um lado de observação, né? Por exemplo, o F2 ele tem a sua convenção, né? Se eu olhar aqui a convenção dele, aqui, aqui ele essas linhas vermelhas aqui, ele indica o lado que ele está observando, né? O diagrama, né? É necessário porque no esforço cortante, por exemplo, ele pode mudar de sinal, né? Então, no caso eu utilizo a mesma convenção do F2 porque eu geralmente confiro com o F2, né? Então, por exemplo, para esse diagrama aqui, para essa situação aqui, eu vou analisar como se eu estivesse observando essa barra vertical desse lado e a horizontal aí normal, desse lado aqui, né? Bom, então vamos lá, vou desenhar a seção AB. Então, vou desenhar ela aqui. Então tá aqui, eu vou, digamos assim, então, vou girar ela para horizontal aqui, como se eu estivesse observando daqui, então, né? Ali onde está o tracejado vermelho. Então tá aqui a minha seção, né? Tá aqui ela. Se eu caminhar um pouco mais, eu vou chegar no ponto B. Aqui é o ponto A. Essa distância aqui vale x, né? Esse ponto A aqui eu vou tirar daqui, porque senão vai atrapalhar um pouco. Eu tenho aqui no ponto... Aqui o ponto A, então. No ponto A eu tenho uma força, que é o meu VA aqui. E aqui eu tenho uma força que é aquele meu HA, né? Lembrando então que o meu HA vale um valor e o meu VA vale outro, esqueci. VA. Quanto vale VA? 20, HA 30. 20, HA 30. Então notem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando... Então, essas aqui são as reações. Está aqui a reação de 20 que eu encontrei antes e está aqui a reação de 30 que eu encontrei antes. Lembra que a flecha aponta para a esquerda, né, que eu tinha encontrado o número negativo. O que eu peguei? Eu peguei essa barra que está assim e girei ela para a horizontal. E as forças ficam dessa forma aqui, né? Vamos lá. E aí, então, no caso de pórticos, eu tenho esforço normal, esforço cortante e momento fletor, né? Então, esforço normal, convenção de sinais para o esforço normal, né? É essa daqui, ok? Aí me faça a pergunta, eu estou olhando à esquerda da seção ou à direita da seção? Estou olhando à esquerda, então eu vou olhar só para esse sinal aqui. A flecha aponta nesse sentido que a minha situação ali, essa flecha aqui, aponta nesse sentido aqui? Não. Então ela é menos 20. No caso do corte, mesma coisa, eu vou olhar, tá aqui o meu corte, então nesse caso eu olho só para esse lado de cá. Flechinha apontando para cima é mais, no caso o 30 está apontando para cima, mais. E no caso do momento fletor, algo parecido com isso, se o meu 30 fizer um movimento assim, é mais. E ele de fato faz, em relação à seção, né? Então vai ficar 30 multiplicado por x, né? Então se eu atribuir valores aqui, eu também vou atribuir, mais uma vez, vou atribuir os extremos, né? O x, ele sai do ponto A e chega no ponto B. No ponto A, x igual a 0, no ponto B, x igual a 1. Então vou colocar aqui x igual a 0, x igual a 1. Normal, corte e momento, né? Normal, ele é menos 20 em qualquer posição de x, o corte é 30 em qualquer posição de x, e o momento x igual a 0, momento 0, x igual a 1, momento 30, né? Então, tá aqui os valores para a primeira seção. Bom, aí passando então para a seção BC, por exemplo, né? Vou desenhar do lado de cá. Então, só lembrando antes que eu esqueça, isso aqui é 30, isso aqui é 20. BC, lembrando que eu sempre posso fazer BC ou CB, tanto faz. Eu chego tudo no mesmo resultado, só alguns caminhos um pouco mais chatinhos do que outros. Então vamos lá, seção BC. Então eu vou desenhar ela aqui. Tá aqui a seção. Tá aqui ela. Deixa eu desenhar um pouco mais longa aqui. Aqui. Eu já conheço o trecho de 1 metro. Acabei de desenhar ele. E no caso, agora eu não conheço isso daqui. E aí eu tenho uma força aqui que vale 30 e uma força aqui que vale 20. E agora aqui nesse pontinho aqui, esse pontinho ele chama ponto B, eu tenho uma carga aplicada no valor
de 30. Tá aqui ela. Ah, caramba. Tá aqui ela. 30. Então essa seção ela vai andar e vai chegar lá no ponto C. Esse daqui é o ponto A. Ok. Então vamos lá. Eu posso fazer isso ou então eu posso transferir todas as cargas para o ponto B, né? Então só já que eu toquei no assunto, só como que ficaria se eu quisesse transferir as cargas para o ponto B. Então eu teria essa situação aqui. Está aqui a minha seção, aqui estaria o meu ponto C, esse aqui é o meu ponto B, e aí transferindo as cargas. No ponto B eu já tenho uma carga de 30. Transferindo as cargas, vem carga com o mesmo módulo, mesma direção e sentido, mais o momento que ela causa em relação ao ponto. Então vem o 20, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, mais o momento que o 20 causa em relação ao ponto B. É zero, porque a linha de ação do 20 passa em cima do ponto B. E aí o 30, vem o 30 com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, mais o momento que ele causa em relação ao ponto B. O momento que o 30 causa é esse daqui, 30 multiplicado por 1, que é 30. Então eu poderia desenhar a seção assim também, né? Com essas cargas aqui, ou como eu mostrei aqui nessa primeira situação. Eu vou utilizar a primeira situação aqui, tem que escolher alguma, eu vou utilizar a primeira situação aqui então. Ok. Vamos lá então. Então, primeiro, normal, força normal, eu tenho lá 20, aí é aquela mesma situação de antes, né? Eu estou olhando a esquerda ou a direita da seção? Eu estou olhando a esquerda, então eu olho só para essa situação aqui. E aí, menos 20 então, né? Menos 20 porque o 20 não aponta na mesma direção dessa seta aqui. Então, menos 20 e era isso. Corte. Então eu tenho mais 30, lembrando que a convenção é aquela mesma, né? Tá aqui. Mais 30 menos 30 igual a zero, então. E o momento fletor, o 20 não causa, o 30 causa, vai ficar 30 que multiplica a distância que é do 30 até a seção, 1 mais x. Lembrando que a convenção é essa daqui. E aí o outro 30, aquele que está aplicado no ponto B, vai ficar menos 30 multiplicado pela distância do ponto B até o C, que é... Até o C não, desculpa, até a seção. X. Então é sempre da carga até a seção. Então, para o trecho BC, é isso daqui. Eu só não anotei aqui em cima, que antes eu anotei aqui, não anotei. Essa seção ela vai de B até C. Ok, e aí atribuindo valores aqui então, eu tenho x igual a 0, x igual a 2. Eu vou sempre aplicar só os extremos, quando é necessário alguma informação a mais. Então, a normal vale menos 20, o corte vale 0, o momento x igual a 0, eu tenho o momento de 30, x igual a 2, 1 mais 2, 3, vezes 3 dá 90, menos 60 dá... Não, peraí. X igual a 2. 1 mais 2, 3, 90, 30. Tá aí. Sai de 30 e chega em 30. Claro, aqui se eu abrir essa expressão fica 30 mais 30x menos 30x. Então, claro, aqui vai cortar, vai ficar 30 constante no momento. Bom, daí por último, então, a seção da barra vertical, da barra horizontal lá de cima. Eu posso fazer a seção tanto CD como DC, né? Então, tanto faz. A diferença é que se eu fizer CD, eu preciso transferir todas as cargas que estão aqui nessa barra para o ponto C e aí desenhar a seção. E se eu fizer DC, é mais fácil, né? Então, é menos coisa para levar em conta. O resultado, claro, é o mesmo. Então, aqui a reação vertical do ponto D, quanto que é? É 60. Então, vamos lá. Então esse número aqui vale 60. Então vou desenhar a seção aqui. Só lembrando, a seção chama DC, porque eu estou saindo de D e indo para C com essa seção. Bom, e aí eu vou desenhar ela aqui. Está aqui ela. Isso aqui vale X. Aqui tem uma força que vale 60. Tem uma carga distribuída aqui no valor de 20. É isso, né? Só vou colocar aqui as convenções. Agora eu estou olhando para a direita da minha seção. Aqui também, isso aqui vai chegar no ponto C e aqui é o ponto D.
eu tô analisando as cargas à direita da minha seção, então só me interessa esses sinais aqui que estão à direita da minha seção. Bom, então vamos lá. Vou desenhar, só antes de começar, eu vou concentrar esse 20 aqui no centroide dele, né? Eu multiplico 20, que é uma carga distribuída, pela distância que ele está atuando. Nesse caso ele está atuando numa distância x, então ele é 20 vezes x, e ele está aplicado aqui em x dividido por 2. Bom, e aí então eu tenho os esforços. Primeiro, normal. Nesse caso, normal igual a zero. O corte. Aí o 60 está apontando no sentido contrário do que para mim é positivo, que é isso aqui. Então, menos 60. O 20 aponta no mesmo sentido, então menos 60 mais 20 vezes x. O momento fletor. O 60 gira no mesmo sentido do que para mim é positivo, então 60 multiplicado por x menos 20x, que multiplica x dividido por 2. Então isso aqui vai ficar menos 10x ao quadrado, caramba, menos 10x ao quadrado é mais 60x. Atribuindo valores para os extremos, né? Não vou desenhar todos aqui, x, valor de 0 e 4, eu tenho valores para normal, para o corte e para o momento fletor. Normal vale 0, o corte vale menos 60 mais 20x. X igual a 0, menos 60, x igual a 4, 80 positivo. E momento, x igual a 0, momento 0, x igual a 4 vai ficar 10, que multiplica 4 ao quadrado, mais 60 vezes 4 vai dar 80. Então aí os valores para a seção DC. Bom, então está pronto aqui a questão das equações utilizadas para os diagramas. Então aqui nessa última eu vou desenhar os diagramas, né? Então primeiro o diagrama de força normal. Eu vou desenhar um por página para não ter que ficar desenhando pequenininho aqui. Eu vou desenhar um por página mesmo. Então esse daqui, vamos lá, pontos então A, B, C e D. Então vamos lá. Primeiro, equação normal trecho AB. Normal trecho AB. Normal trecho AB vale menos 20 constante. Então esse número aqui, de A até B, vale menos 20. Aqui vai dar confusão. Aqui. Deixa eu desenhar. Bom, vamos ver se dá para se entender sem essas referências. Aqui é o ponto A, então menos 20 daqui até aqui. Isso aqui vale 20, isso aqui é negativo. Tá? Então, tá aqui de A até B, menos 20. Próximo trecho BC, normal vale menos 20 também. Então, normal menos 20, constante aqui. 20 também, menos aqui. E aí, por último, o trecho DC normal vale 0. Então aqui 0, não preciso desenhar. Tá aí o diagrama de esforço normal. O próximo eu vou desenhar do lado de cá. É o diagrama de esforço cortante. Então vamos desenhar mais ou menos aqui assim. Caramba! Tá aqui assim a estrutura. Vamos lá, diagrama do trecho AB. Diagrama do trecho AB. O corte, 30 positivo. Então tá aqui ele. Não, tem que vir pra cá. Tá aqui ele. Esqueci. 30 negativo? Esqueci. Cadê? 30 positivo. Então vamos desenhar o positivo para o outro lado. Então tá aqui 30 positivo. Ok. E aí, vamos lá, o próximo trecho. O corte aqui na seção BC, o corte vale 0. Então, sem problemas, corte 0.
E a última seção lá em cima, o corte vale... Aqui, a minha seção, o corte vale... Ele vai de menos 60 até mais 20. Então ele sai do menos 60, tá aqui embaixo, e vai até o mais 20. Mais 20. Então aqui é mais, aqui é menos. Aqui o corte passou por um valor de 0 aqui, eu tenho o momento máximo nessa posição. Me interessa saber essa distância aqui. Então ou eu derivo a equação do momento ou igualo a expressão do corte a 0. Então vamos lá. Primeira opção, igualando essa expressão aqui a 0, para descobrir onde está o momento máximo. Então seria v de x igual a 0. Então ficaria 60x igual a 60 dividido por 20, né? Então fica 3. Então x igual a 3 eu tenho o momento máximo aqui. Então nessa posição aqui, x igual a 3 eu tenho o momento máximo. Então vou ter que jogar o valor de 3 na equação do momento lá. Então vou desenhar o momento fletor aqui. Então vai estar aqui o meu momento fletor. Trecho AB para o momento fletor. Vamos voltar lá para ver. Trecho AB, momento fletor. De 0 a 30, variação linear. Então, momento de 0 a 30, variação linear. Vou botar um vermelhinho aqui. Vermelho. Tá aqui. 0 a 30 positivo. Ok. E aí o momento é 0 na barra vertical, se não me engano, porque o corte deu 0. Então deixa eu lembrar aqui. Aqui, ó. Momento... Isso aqui é BC. Não, o momento não é 0, não. Tá, o momento é 30 constante nessa história, então. Então, olhando aqui o diagrama, ele vai a 30 constante. Ah, só que geralmente se desenha o momento fletor invertido, né? Então, esse diagrama, na verdade, o positivo do momento, ele ficaria pro lado de cá, né? Então, a convenção de se desenhar o diagrama momento fletor invertido, né? Então, vou apagar pro lado de cá. Então, tá aí, né? Bom. Tá. E aí, por último, lá em cima, o meu diagrama de momento fletor, ele sai do 0 e vai até o 80 em uma variação de segundo grau, né? Então, do 0 até o 80, positivo. Então, cadê? Aqui. Caramba. Então, do 0 até o 80, positivo. Então, o 80 vai estar mais ou menos aqui. Tá aqui ele, do 0 até o 80, só que ele passa por um máximo na posição x igual a 3, né? Opa! Então, na posição x igual a 3, ele vai passar por um máximo aqui assim. Isso daqui vale 3. E aí, eu preciso atribuir o 3 nessa expressão aqui do momento fletor, né? X igual a 3 nessa expressão aqui fica 10, que multiplica 3 elevado ao quadrado, mais 60 vezes 3 vai dar 90. Então, lá no último diagrama, 90 para essa força aqui. Lembrando, momento, né? Aqui era 80, né? Então tá aqui o diagrama do momento fletor. Isso aqui é mais, né? Ok? Bom, então tá aí. Diagramas, né? Feito diagramas e tal. Vamos conferir com o F2 aqui. Então tem o F2 aqui. Aqui o lançamento que eu fiz, né? Reações de apoio primeiro. Tá aqui, menos 20, aliás, mais 20, menos 30, mais 60, bateu. E aí o diagrama de esforço normal, ele é constante de menos 20. Se eu olhar então aqui na barra vertical, ele é constante de menos 20, né? Então tá aqui, constante de menos 20, lá em cima é 0. Então, fechou. O corte na barra vertical, ele é 30 positivo, depois 0.
30 positivo, depois 0, fechou. E na barra horizontal ele sai do menos 60 e chega em 20. Menos 60 chega em 20, fechou. E aí eu posso conferir essa posição aqui, clicando com o direito, por exemplo, não, com o esquerdo. E eu tenho a posição aqui x igual a 1, onde é 0, né? Só que ele está contando o x igual a 1 a partir do 20 aqui, né? Então, se o L é 4 e aqui é 1, sobra 3 para o outro lado. Então, fechou aquele momento máximo na posição 3. E aí aqui, então, o meu último diagrama, aumento fletor. A barra vertical sai do 0, chega em 30, depois vai 30 constante. Então, daqui sai de 0, chega em 30 e vai 30 constante. E por último, a horizontal ela sai de 0, passa em máximo 90 e chega em 80. Então, sai de 0, passa em máximo em 90, passa no máximo em 90 e chega em 80, né? Expressando, claro, a escala desse desenho aqui, né? Bom, então, para esse exercício é isso. Valeu!